Boa noite, bem-vindo à TV Canção Nova, ao programa Além da Notícia. É um prazer mais uma vez chegar até a sua casa e sempre com abordagens importantes. Já é tradicional aqui no nosso programa, sempre neste horário, nós tratamos de questões muito importantes para toda a nossa sociedade, a nossa família brasileira. E o tema de hoje também, eu tenho certeza, será de extrema importância. Vamos falar sobre um tema de saúde mental, que é dos mais atuais. Ansiedade. Para isso, duas convidadas especiais, quero cumprimentá-las. Aqui, doutora Monique Scalco, médica psiquiatra formada na UNB em Brasília. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite. Prazer é todo nosso. A doutora Monique também é mestranda em Ciências Médicas, atende no Hospital Universitário do Distrito Federal, professora colaboradora e pesquisadora, e também atende no Instituto Brasiliense de Psiquiatria. Também cumprimento a doutora Roselma Ribeiro, que é psicóloga clínica. Doutora Roselma, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Ambas a primeira vez que estão aqui, não é? Primeira vez. A doutora Roselma, ela é psicóloga clínica, trabalha com TIDS, transtornos invasivos do desenvolvimento, como, por exemplo, espectro autista, adultos e crianças, e vai ser um prazer muito grande abordar com as senhoras essa questão de hoje que nós estamos nos propondo, ansiedade. Temos hoje muita gente ansiosa, doutora Monique? Sim, a ansiedade, os transtornos ansiosos de maneira geral, na prática, nos estudos, eles se apresentam como a principal causa de procura, a doença psiquiátrica mais comum na atualidade são os transtornos ansiosos. Mas ser ansioso, doutora Roselma, é problema? Não seria normal ser ansioso também? Tem um certo grau de ansiedade natural ou não? Tem um certo grau de ansiedade natural, que é a ansiedade do dia a dia. Então, a gente vai chamar essa ansiedade de ansiedade normal, ansiedade natural. Por exemplo, o sujeito ele vai para uma entrevista de emprego. É comum que ele esteja ansioso, né? É comum que ele pense de que forma ele vai se apresentar. Então, essa ansiedade, neste momento, vai ser favorável, até porque ele precisa se organizar. Então, essa ansiedade vai ser como uma mola propulsora, né, para que o sujeito dê passos satisfatórios. Nesse ponto de vista, sim. E quando é que ela se torna um transtorno de fato? Quando é que alguém constata, puxa, isso que eu vivo, essa minha ansiedade, ela passou do normal? Só salientar e reforçar, assim, concordo, a ansiedade é natural, é normal. Obviamente não é um sentimento agradável, né? Nós temos sentimentos que são normais e não são só prazerosos. Mesmo sendo desagradável, é uma preparação. A ansiedade é isso, você se prepara, você se preocupa do que você tem que fazer. Então está preocupado lá com uma coisa que vai fazer, se organiza para que não saia errado, não saia de uma maneira como não deveria ou como não fosse esperado. Enfim, mas quando isso passa a acontecer de maneira persistente, numa intensidade maior do que a situação exigiria, e principalmente quando vem a atrapalhar a vida desse sujeito, quando gera uma disfunção, aí sim a gente pode estar vendo um transtorno ansioso, né? É diferente, por exemplo, estar preocupado com uma prova. Nossa, essa prova é muito difícil, eu tenho uma matéria que eu não sei, então vou estudar com mais intensidade, vou estudar talvez mais tempo, antes do que eu costumo estudar para outras provas, vou chegar mais cedo, vou dormir bem aquela noite, me alimentar direito. Isso tudo é uma coisa boa que a ansiedade faz, prepara. Mas se não conseguir dormir aquela noite, tentar estudar e não conseguir ler o que está escrito, e na hora da prova ter branco, ficar com taquicardia, acabar não conseguindo nem responder as questões, isso é prejuízo. Se isso acontecer sempre, em todas as situações, aí é melhor que procure um profissional para tratar disso. Muito bem, este é o tema do nosso programa de hoje, que nós vamos aprofundá-lo cada vez mais a partir de agora. Porém, eu gostaria de saber um pouco mais agora do trabalho que as senhoras fazem. Transtornos invasivos do desenvolvimento, com o que a senhora trabalha quando se trata dessas questões, doutora? São vários transtornos, né? Então, invasivo do desenvolvimento é algo que limita o sujeito, né? Então, por exemplo, o espectro autista, o sujeito tem uma incapacidade de dar respostas favoráveis. Ainda não se sabe que área neurológica afetadamente predispõe-se para que o sujeito tenha esse comportamento mais invasivo, né? Então, existe toda uma dinâmica
né, dentro da análise do comportamento e na análise cognitiva comportamental, para você criar ajustes, né, para que o sujeito comece a dar respostas favoráveis ao longo da sua vida. Existe uma melhora, existe uma adaptação favorável do comportamento de um modo geral. Então, ele começa a responder de acordo com as habilidades que são trabalhadas ao longo do trabalho psicológico, né? Lógico, tem também intervenção de medicações que auxilia bastante, né? Porque nos modos clássicos, né, do espectro autista, muitas crianças são muito agressivas, muito estereotipadas. Então, existe aí um auxílio, né, da medicação, que normalmente o psiquiatra utiliza, né, indica, e todo um trabalho com a criança, com o adulto também, e a família. É importante que a família esteja imbuída, a família faça parte desse processo, né? Sendo assim, as respostas são mais rápidas. Claro que de sujeito para sujeito, né, cada pessoa responde de uma forma, né? Então, a gente não pode precisar um tempo, mas é muito gratificante, os resultados são fantásticos e a gente conta sempre com essa parceria também. Doutora, qual é a existência hoje desses casos de transtornos invasivos na nossa sociedade? Qual a incidência a gente tem hoje? Seria possível hoje uma estimativa? Bom, hoje a gente consegue um acesso maior a pessoas com transtornos invasivos. Eu não tenho precisamente aqui um número exato, né? Mas por conta da mudança de época, por conta dos novos acessos, por conta da medicina que trabalha muito nesse sentido, a gente consegue um número maior de pacientes com transtornos, porque é como se eles fossem hoje desengavetados, né? As famílias conseguem trabalhar mais essa ideia de que o meu filho pode dar passos significativos. Seria também hoje o esclarecimento, o conhecimento que leva as pessoas a procurarem mais agora a medicina? Exatamente. Então, assim, eu tento entender qual o problema desse sujeito, eu enquanto profissional, o médico, a família, e insere essa pessoa ao mundo real, né? Quando na realidade antigamente as pessoas ficavam meio que numa redoma, não pode sair porque não tem mais recurso para ela. Ficavam, né, mais ocultas. Mais ocultas. Sim. Doutora, Sim. Algo sobre também essas questões? É, de fato, super importante, cada vez mais cedo essas crianças vêm sendo diagnosticadas e isso de ficarem clausuradas até então piorava, né, o desenvolvimento. A gente entende hoje em dia a necessidade de estímulos cada vez mais precoces, porque até então pensava-se, a criança não vai conseguir ler, escrever, não está conseguindo conversar com a família, então nem vamos colocar na escola, né? Exato. Pelo contrário, quanto mais cedo inserir essa criança e estimular, maiores são os avanços que a gente vai conseguir. Então, muito importante, né, o trabalho. E as crianças ficavam ocultas e se tornavam adultas também ocultas. Sim. Né? São tantos casos que já ouvi falar de adultos ocultos dentro de suas casas, inclusive famílias escondiam filhos assim. Exato. E temos que entender também que do ponto de vista biológico existe a plasticidade, né, neurológica que pode fazer com que essa criança aprenda mais logo quando inserida, quanto antes melhor. Então são trabalhos muito fantásticos. Muito bem. Doutora Monique, a senhora também tem um trabalho muito particular que a senhora faz hoje no Hospital Universitário com depressão e com uma particularidade muito grande. O tema que a senhora usou é depressão refratária. Refratária, o que é? Isso. Depressão refratária é uma depressão crônica que tem a característica de não responder aos diversos tratamentos. No nosso caso, é uma depressão que vem ao longo dos anos e não respondeu a pelo menos 4 ensaios de antidepressivos. Então, a pessoa já é deprimida e, nesses casos, já não consegue mais trabalhar ou estudar. Então, a vida fica muito limitada por conta desse sentimento, né? De estar para baixo, de achar que não consegue fazer as coisas. Então, a nossa ideia, e essas pessoas
com pelo menos 4 tentativas falhas de tratamento, não respondem direito aos tratamentos seguintes. Essas tentativas que a senhora fala, essas 4 tentativas, elas têm uma periodicidade de duração de cada tentativa ou não? Sim, sim, ao menos 6 semanas. A gente sabe que o antidepressivo demora para agir, geralmente também junto com psicoterapia, sim. Obviamente, muito importante. Mas depois disso, a cada nova tentativa, a chance dessa pessoa ficar sem nenhum sintoma vai caindo. E a partir da 4ª, da 3ª já é 13% o maior estudo que a gente tem. E a gente entende que a mesma plasticidade que faz a gente aprender as coisas dificulta e faz o cérebro entender que depressão é um jeito de responder às coisas. Então fica cada vez mais difícil o tratamento. E essas pessoas ficavam, né, à margem, assim. Então a gente está propondo um tratamento que só foi feito 3 vezes no mundo. No Brasil, até onde a gente tem conhecimento, só a gente está fazendo, com estimulação epidural. É um pouco curioso, assim, mas eu vou tentar dizer como é que é. Como se fosse um marca-passo do coração, sabe? Que a pessoa fica dando o estímulo, só que cerebral. A gente vai implantar esses marca-passos. Nós já temos alguns pacientes, temos atualmente 3 voluntários, mas temos 10 estimuladores que foram adquiridos pelo Hospital Universitário de Brasília, por importação indireta, tudo pelo SUS. Então a gente está bem empolgado com a pesquisa. Espero poder trazer então meus resultados aqui quando eu tiver. Eu vou apresentar um caso que conheço de uma pessoa que eu enquadraria no termo que a senhora acaba de nos ensinar aqui, depressão refratária. É uma pessoa que já desde a sua adolescência vem sofrendo com depressão, hoje está na casa dos 30 anos e não consegue se livrar dela. Vive períodos de uma certa normalidade, mas vez por outra recai. Já tem acompanhamento psiquiátrico, inclusive medicamentoso, e a pessoa ela vai e volta com muita frequência, com internações necessárias, tentativas de suicídio, inclusive. Se enquadra justamente aí? Justamente, então eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar, né, as pessoas aqui do Distrito Federal, né, mas assim, eu sei que o programa é nacional e internacional, mas em particular quem está aqui para a gente poder, né, ter uma consulta, talvez para poder se integrar e até inclusive esse exemplo seria uma coisa interessante, de repente uma avaliação e inseri-lo na nossa pesquisa. Tá bem, muito obrigado por me fazerem conhecer um pouco do trabalho que as senhoras já fazem. Pois bem, o nosso tema é ansiedade e com as nossas convidadas aqui, eu já quero propor agora uma questão em comum. Como é que surge a ansiedade? Quais as raízes dela dentro do indivíduo? Na verdade, a gente procura entender, né, assim, porque algumas pessoas desenvolvem uma ansiedade patológica e outras não. Tem alguns estudos de associação que diz sobre superproteção dos pais, ou abandono dos pais, ou exposição a uma situação e não a outra, mas são associações, né? Também, claro, tem a carga genética que interfere em algum grau, mas é muito individual mesmo, né? Isso. Do ponto de vista cognitivo, a ideia de pensamentos distorcidos, né, da sua real condição pode fazer com que o sujeito entre nesse transtorno ansioso, né? Porque eu não dou conta de uma determinada tarefa. Eu não sei se eu vou conseguir continuar, e ele começa com um pensamento, às vezes, até de menos-valia. É um sentimento de inferioridade? Pode ser, né? Não existe uma causa assim tão concreta para você falar. A ansiedade foi causada por um determinado estímulo, né? Cada sujeito vai apresentar de uma maneira, mas o fato é que, patologicamente, é como se ele não funcionasse, não desse respostas satisfatórias para ele mesmo, né? Porque só ele, na grande maioria das vezes, percebe, né, essa ansiedade. Lógico que em algum momento ela vai se externar, quando isso for tomando uma proporção demasiadamente grande, né, até atingir esse nível patológico. Eu escrevi algumas coisas aqui que a gente vai daqui a pouco esmiuçar. Certo.
superproteção dos pais, ou abandono, a genética. Sim, e a senhora me sim. faz pensar aqui numa pessoa com sentimentos de insatisfação consigo, que são Sim, provocados sim. por tudo isso. Nós vamos daqui a pouco entrar nessas questões, depois do nosso intervalo. O nosso primeiro bloco já se foi. Voltamos já.